Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto. O tema dessa mensagem, eu gostaria que você falasse para quem está do lado. Eu sei que vocês não gostam desse negócio de falar para quem está do lado, mas é para vocês marcar mesmo, sabe? O caminho mais longo. Fala para quem está do lado aí. Caminho mais longo, irmão. Caminho mais longo, Marquinhos. O subtema, evangelho, é sabedoria. Mas nós vamos ver qual é essa sabedoria. Vamos ler aí? O nosso verso é o 11. Capítulo 9, verso 11. Eu vou ler primeiro na Nova Tradução, depois eu vou ler na Almeida Revista Atualizada. Às vezes você tem uma tradução diferente, não fica triste não. É que nós adotamos aqui de domingo a NTLH, que é mais fácil de compreensão. Eclesiastes 9, capítulo 11. Capítulo 9, verso 11. Eu descobri mais outra coisa neste mundo. Nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas. Nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer e que as mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam altas posições. Preste atenção, irmãos, é para você gravar no teu coração. Tudo depende da sorte e da ocasião. Hoje nós vamos estudar o que é isso. Sorte e ocasião. Pastor Júlio, está diferente da minha. Vamos lá, eu vou ler a Almeida Revista Atualizada. Eclesiastes 9:11. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Vamos parar por aí. Não fecha Eclesiastes, não. Você que está com a Bíblia de papel, fica com ela aí no celular. Pode também deixar aberto aí. Depois você só desliga a tela para economizar a bateria. Vamos lá. Eu sempre gosto de trazer dois momentos da mensagem. Nem sempre é assim que funciona, mas hoje deu certo, né? Eu gosto sempre de mostrar primeiro um contexto teológico, ou seja, a gente falar um pouquinho, mas é bem sintético, tá? Não é uma aula de teologia, por favor, aqui não é uma faculdade. Mas eu gosto de trazer sempre um contexto teológico, porque tem algumas curiosidades que eu acho tão interessante na Bíblia Sagrada, e depois do contexto teológico, eu trago um contexto prático, porque é isso que interessa. Essa palavra ser colocada em prática na nossa vida espiritual, no dia a dia, no cotidiano. Não adianta nada a gente estudar bonito aqui e amanhã você já não fazer nada do que nós estamos falando aqui hoje. Então a ideia da mensagem são dois momentos, contexto prático e contexto teológico. Vamos primeiro contexto teológico. Livro de Eclesiastes, a gente já estudou esse livro. Os irmãos já lembram como que é o nominho dele em hebraico, todo mundo lembra, né? Qoheleth. Lembra? Esse é o nome desse livro em hebraico, os judeus, os hebreus, né? Esse livro é chamado de Qoheleth. O que significa Qoheleth no hebraico, Júlio? Significa convocador. Nós temos a ideia de o pregador, né? Tem algumas bíblias que trazem essa tradução, o pregador, mas que você entenda, foi Martinho Lutero, 1500 e pouquinho, quando ele traduziu a Bíblia no alemão, é ele que começou a traduzir como o pregador, mas nós vamos ver mais para frente que não é bem esse sentido de Qoheleth. Vamos lá. O Alan Bullinger, que é um teólogo anglicano, inglês, inclusive Bullinger, ele que foi o primeiro presidente da Sociedade Bíblica Trinitariana, às vezes a tua Bíblia é dessa sociedade bíblica aí, ele explica que Eclesiastes é aceito pelos judeus muito antes mesmo de Cristo, que é um livro aceito pelos judeus como inspirado pelo Espírito Santo. E o Bullinger, esse teólogo anglicano, ele explica que a maior parte dos textos das versões antigas que compõem, né, o Eclesiastes em sua narrativa, ou seja, Eclesiastes não é algo que foi recente, é um livro já aceito até mesmo pelos rabis, pelos mestres judeus, muito antes de Cristo, como um livro não apenas de sabedoria, mas um livro espiritual. Porque tem livro que a gente lê que é para sabedoria, mas tem livro que a gente lê que também é para o espiritual. Esse teólogo Bullinger, ele explica que em todos os casos, Eclesiastes, ele trata-se da sabedoria que foi dada ao rei Salomão. E aí a gente lembra da escolinha bíblica dominical, né? Quem foi Salomão? O homem mais sábio, que a Bíblia diz, de toda a história. Então veja bem, Eclesiastes, nada mais, nada menos,
Trata-se da sabedoria desse homem. E aí, o Bullinger explica que foi Lutero que começou com esse negócio de o pregador, em inglês, the preacher, que significa, né, Eclesiastes. Em algumas Bíblias, a Bíblia do Rei Tiago, em algumas Bíblias em inglês, eles usam, né, esse termo de Eclesiastes, essa tradução. Mas ele explica que colete não seria bem pregar em si, mas colete significaria textos esparsos que trazem ensinos individuais. Então, seria mais ou menos aquela... Outro dia eu fui numa loja, achei tão legal, eles tinham lá uma caixinha de mensagens. Vocês já viram isso? Já? Aquelas mensagenzinhas, tem umas mensagens positivas, você vai a alguns lugares. Outro dia eu fui numa loja e tinha lá, bem na hora de eu pagar. Aí eu peguei uma, estava escrito assim, pague em dia. Tô brincando, irmãos. Mas é sério, tinha uma mensagem positiva na caixinha. E aí, colete seria mais ou menos isso. Pequenas mensagens que trazem sabedoria para a gente. E aí, o Joseph Benson, que é um outro teólogo, agora nós já estamos falando de um teólogo metodista. Em inglês também, o Joseph Benson. O Benson, ele diz o seguinte, que Eclesiastes não é apenas de Salomão, seria, na verdade, de um conjunto de teólogos. Tá? Então, ele diz que até rabis tem escritos ali no livro de Eclesiastes. Então, Salomão, importantes rabis, como Ezequias, os talmudistas. Então, veja bem, Eclesiastes é uma somatória, um compêndio de muita sabedoria, mas que para nós, para a tradição da igreja, foi escrito por Salomão. E o Joseph Benson, ele chama a atenção para a gente, na Bíblia do Rei São Tiago, que é a Bíblia em inglês, ela está traduzida diferente do original. Esse comecinho que a gente leu, o capítulo 9, verso 11, ele diz assim, voltou e viu. Voltei e vi. Alguém tinha essa tradução na sua Bíblia? Voltei e vi? Não, né? É voltei e vi? Então, olha que legal. Então a tua deve ser a corrigida fiel, se eu não me engano. Ah lá. Então, voltei e vi. E aí o Joseph Benson, ele explica por que Eclesiastes está dizendo isso. Porque ele olhou lá para cima, se você olhar o capítulo 9, antes do verso 11, o que Eclesiastes está ensinando? Ele está dizendo para a gente trabalhar com todas as nossas forças, a gente se empenhar naquilo que a gente vai fazer. Só que aqui no verso 11, ele olha para trás e ele para pensar, ele diz o seguinte, olha, você tem que se esforçar, você tem que se empenhar, mas você não pode se empenhar tanto. Por isso que ele diz, voltei e vi. Vi o quê? Que nem sempre quem corre muito, no final é o cara que ganha a corrida. A gente que corre aí, né, Marquinhos? Não é verdade? Né? Eu vejo nas corridas, quando eu vou participar lá, tem gente que sai naquela... né? Andou 2, 3 quilômetros, já está ficando para trás, porque não aguentou. Então, nem sempre quem corre desesperadamente vai ganhar a corrida. É isso que Eclesiastes voltou e viu. Ele viu o quê? Ele viu que nem sempre o soldado mais corajoso, o soldado mais valente, é aquele que ganha a guerra. Estou encerrando o contexto teológico. Só mais um teólogo para a gente fechar esse ensino. Um teólogo batista chamado John Gill. Sempre gosto de trazer os textos do Gill. E ele diz o seguinte para a gente. O John Gill explica que o Targum... O que é o Targum, Júlio? Eram aqueles textos rabínicos que eles usavam antigamente para explicar justamente a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia antigamente, para os judeus, ela era escrita numa língua muito difícil para eles compreenderem. Era um hebraico muito arcaico, uma linguagem muito antiga, que nem mesmo os próprios judeus entendiam algumas regras. Então era preciso que alguns rabis fizessem uma espécie de, como eu posso dizer, um código comentado, igual a gente tem no direito lá na faculdade, não tem? Aí tem um jurista que pega aquela lei e comenta artigo por artigo aquela lei, não é assim? Então o Targum é mais ou menos isso. São rabis, né, sacerdotes, que vão explicando assunto por assunto no Antigo Testamento. E o Targum tem um princípio que está em Eclesiastes. Olha que interessante. O Targum diz assim, nem mesmo homens velozes como águias escapam da morte na batalha. Então os judeus eles já tinham um certo raciocínio nessa questão de que nem todo aquele que é corajoso vence a batalha, ganha a guerra. E aí o John Gill faz uma contraposição que eu achei tão bonita, né? Ele faz uma análise, o John Gill, e ele diz o seguinte, olha lá os midianitas, não eram mais fortes que os hebreus? E quem ganhou a batalha, os midianitas ou os hebreus? Os hebreus. Olha lá, Golias e Davi, Golias não era bem maior que Davi? E quem que venceu a batalha? Franzininho, Davi pequenininho.
Está entendendo? Então, ele finaliza dizendo que a vitória nem sempre está do lado dos poderosos, mas ela está do lado daqueles que estão com Deus. Aleluia. O ensinamento desse verso 11 é realmente surpreendente, é uma verdade real, que nos leva a uma reflexão muito forte. Nem sempre o caminho mais curto é o melhor. Por isso que o tema da mensagem é o caminho mais longo. E é sobre isso que o Espírito Santo quer falar com a gente hoje. É interessante como que essa mensagem surgiu, né? Eu gosto sempre de fazer um introito. Eu gosto sempre de explicar no início como que a mensagem surge. Hoje eu não fiz isso, né? Mas foi essa semana, eu estava levando meu filho à escola. Geralmente quem tem levado é meu pai. E o meu pai, quando ele leva o Isaac, ele faz um outro caminho. E aí no meio do caminho, essa semana, o Isaac virou e falou: pai, por que você faz esse caminho mais longo? Aí eu respondi para o Isaac. Eu falei assim: filho, nem sempre o caminho mais curto é o melhor. Eu gosto desse caminho, Isaac, então eu vou fazer esse que eu gosto. E aí, nesse momento, o Espírito Santo já falou no meu coração. Eu estava com a mensagem para outra coisa, mas aí Deus falou muito. Deus ficou batendo aqui no meu ouvido, falando: Júlio, nem sempre o caminho mais curto é o melhor. Para pensar nisso, igreja. E nesse momento o Senhor, nessa mensagem, falou muito comigo 3 coisas, que agora sim, contexto prático, agora sim a gente vai aplicar essa mensagem. Até agora foi só a cobertura do bolo. Agora a gente vai para aquilo que interessa. 3 coisas que o Senhor deixou no meu coração e que eu quero trazer para você, igreja. Para você que está aí da internet me assistindo, para você que está aí do WhatsApp. Não dorme não, minha benção, no WhatsApp. Vamos junto. Primeira coisa: o tempo e o acaso. Fala para quem está tudo escuro aí, tem gente dormindo. Fala para quem está do lado aí. O tempo e o acaso. A primeira coisa que nós vamos aprender. Segunda coisa que o Senhor falou muito ao meu coração: não despreze o humilde. Fala para quem está dando: não despreze o humilde. Preste atenção, nós vamos entender isso, depois eu vou destrinchar. E por último, o terceiro item é o tema da mensagem propriamente dita: o caminho mais longo. Vamos lá então. Primeira coisa, você gravar no teu coração, igreja: o tempo e o acaso. Uma coisa que você pode ter plena certeza, toda convicção, que o tempo nos ensina muito. Quem de nós aqui, hoje eu quase com 43, quando eu olho para trás, quem de nós não fala assim: ai, se eu tivesse tudo isso que eu sei hoje, quando eu tinha 18 anos. Não é assim? A gente tem um pouquinho mais. O pessoal mais novo nem tanto, a meninada jovem ainda está começando. Mas nós, que já estamos chegando, né? A gente já não parou para pensar: nossa, se eu tivesse essa minha cabeça quando eu tinha 20 anos, quanta coisa que eu ia evitar, quanta coisa que eu ia contornar, quanta coisa que eu ia fazer. Entendermos o tempo é algo até que compreensível para nós. A gente já entende o tempo, o que o tempo nos ensina. Mas e o acaso? Você já parou para pensar no acaso? Que não é só o tempo que faz a oportunidade, mas é o acaso também. O acaso é algo... Eu fiquei pensando essa semana e eu vi que o acaso é uma coisa mais introspectiva. O acaso é um negócio mais pessoal, dialogal consigo mesmo. Aí eu fui ver no dicionário o que significa o acaso. Porque todo mundo fala, né? Ah, e o acaso. Mas o que é o acaso? Vamos lá. Conforme Wise, acaso significa uma causalidade. Júlio, tá na mesma coisa. Vamos lá, de novo. Uma eventualidade. Ah, Júlio, ainda está difícil. Algo incerto. Agora que vai começar a melhorar. Algo imprevisível. É o acaso. E o Wise diz mais: sorte, destino, fortuna. E a última eu achei interessantíssima. Eu até trouxe ela por inteira aqui, o texto do Wise. Diz assim, olha, do acaso: imprevisibilidade de situações e ocorrências de vida ao caráter limitado do conhecimento humano. Nossa, não entendi nada, pastor. Calma, vou explicar, mas eu achei lindo isso. O acaso
está relacionado à limitação da nossa própria cognição. Como, Júlio? Não entendi de novo. Vamos lá. Queridos, quem de nós não gostaria de saber todo o futuro? Não seria... Todo mundo não queria saber o futuro? Opa! Mas será que se eu fizer aquele negócio, será que vai ser bom lá na frente? Ah, será que se eu vender aquilo, será que vai ser legal? Ah, será que se eu tomar o rumo de fazer essa faculdade vai ser legal? Ah, será que se eu abrir o meu comércio, vai lá na frente, o que vai virar? Ah, será que se eu sair dessa empresa hoje, o que vai... A gente não queria saber o futuro? Opa! Mas na vida, meus queridos, aqui no capítulo 9, no verso 11, Eclesiastes está dizendo justamente que na vida da gente, imprevisibilidade é algo que acontece. É algo que acontece. E não é verdade? Quem que pode prever tudo o futuro? Ninguém. A gente pode até tentar fazer um futuro melhor. Ah, eu vou guardar um dinheiro, eu vou economizar, eu vou ter 2 trabalhos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo para eu ter uma vida melhor. A gente pode até tentar, mas nós somos limitados no nosso próprio ser em si, na nossa própria consciência, na nossa cognição. Cognição está relacionado com o saber, o conhecimento. Nós somos limitados. Domingo passado, não sei se vocês vão lembrar, quem estava aqui, olha lá, puxa na cachuleta aí. A Suzy fala que eu tenho um HD externo. Ela fala assim, nossa amor, como você lembra de tudo, né? Eu falo, eu tenho uma memória boa. Domingo passado eu falei sobre limitação da fé. Não teve um momento aqui que eu virei e falei, olha, a fé da gente limita mesmo. Por isso que a gente precisa de Deus, para que a gente romper a nossa própria fé, porque muitas vezes é a nossa fé que está limitando o agir do Senhor trabalhar, a maneira dele fazer, a nossa fé está limitando. Só que você sabia que a tua consciência também te limita? Agora eu não estou falando de fé, eu estou falando de cognição, eu estou falando de conhecimento. Limita, irmãos. Nenhum de nós sabemos o que vai acontecer amanhã. A minha previsão é eu ir dormir e amanhã, 6 horas, o meu relógio tocar e eu acordar. E se eu não acordar? Como vai ser minha esposa? Como vai ser a vida dos meus filhos? E lá no meu trabalho, então, vai virar uma bagunça. E aí, como que vai ser? Você que é empresário, autônomo, já pensou? Você está entendendo como que nós somos limitados? A gente espera, a gente pensa que vai, mas e se não acontecer? Irmãos, não se esqueça do acaso, daquilo que não foi previsto, daquilo que não foi pensado. Muitas vezes acaba de fato acontecendo na nossa vida. Nem sempre o veloz é aquele que ganha. Nem sempre o mais forte é o que vence. Nem sempre aquele que é sábio e inteligente é o que prevalece. Uma coisa nós podemos ter certeza, que quando Deus está conosco, ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, a Bíblia diz, não temerei mal algum, aleluia. Tenha fé, acredite nisso, irmãos. Se Deus é por nós, Isaías fala, quem será contra nós? Há momentos na vida da gente que precisamos ter fé. Nem só de coragem o crente vive. Se fosse por coragem, eu já não seria nem pastor. É verdade, irmão. Não é por coragem. Tem muita coisa que é na fé. A gente acha que eu sou corajoso. Não é. É a fé. Nem só de força o crente vive, porque hoje você pode estar bem, amanhã você pode estar para baixo. Aí é porque você está lá embaixo, você está ruim, nada vai dar certo. Não, meu irmão, Deus continua conosco, mesmo quando você está lá para baixo. Aleluia! Deus é um só, Ele não depende de circunstância alguma na nossa vida para agir. Por isso, o acaso e o tempo. O tempo é algo fácil da gente entender, porque todo mundo sabe, né? Pessoa com mais tempo tem mais experiência, não é assim? Só com o tempo a gente vê o casamento, é verdade, só com o tempo. Só que o tempo a gente vê, é só o tempo. Mas e o acaso? Agora você aprendeu o que é o acaso. O acaso é aquilo que é o inesperado. Será que você tem
exemplos aqui para me falar de algo inesperado que aconteceu na tua vida? Eu tenho certeza que se eu chamar aqui 2, 3 irmãos, vão ter. Quem que nunca aconteceu algo inesperado? Seja bom ou seja ruim, irmãos. A Bíblia não está falando o que quer que seja. Tem algo inesperado que é para o bem, como foi o Lucas, né? Meu último filho é inesperado. Glória a Deus. Ele veio. É bênção. Mas tem acaso que acontece na vida da gente que nós não estamos preparados. E o pior de tudo, é algo ruim na vida da gente. Mas nem por causa disso, nós vamos deixar de ser afetado. Aí que é a diferença do crente. Você tem que estar no Senhor, confiar no Senhor, viver no Senhor, ter a certeza no Senhor, não no que está à tua volta. E uma segunda coisa que o Senhor falou no meu coração nessa mensagem: não despreze o humilde. Continuando aqui no capítulo 9, no verso 15, o ecônomo Leonardo, quando ele abriu a reunião, ele leu toda a perícope, ele leu todo o texto. E ele contou a historinha de uma cidade, não foi isso? Vocês prestaram atenção ou não prestou atenção? Contou uma historinha, não foi? Que tinha uma cidade que foi sitiada por um rei malvado, mandou fazer pontes e começou a invadir a cidade. E aí o que Eclesiastes explica? Que naquela cidade tinha quem lá? Uma pessoa muito pobre, mas muito sábia. Isso mesmo, doutor. Só que ele era pobre. E aí Eclesiastes explica que, veja bem, ninguém se lembrou dele, por mais que ele fosse sábio, mas a condição dele ser pobre é que falou mais forte. Olha que interessante. Vocês estão vendo aonde Eclesiastes está levando a gente? Por mais que ele fosse sábio, mas a condição que ele era conhecido na cidade era por ele ser pobre. E aí ninguém lembrou dele. E o que Eclesiastes fala? Ai, se tivessem lembrado daquele homem, porque ele teria o quê? Teria livrado aquela cidade das mãos do rei malvado. Ele era pobre, mas ele era muito sábio, muito inteligente. Sabe o que Salomão está explicando para nós no texto? Que a sabedoria ela não está intimamente relacionada, vinculada com riqueza. Tem muita gente que às vezes é rico, mas, desculpa falar, mas é ignorante. Que a sabedoria ela não está necessariamente vinculada aos bens, às posses, à luxúria. Esse homem ele era simples, humilde, pobre. Só que ele poderia ter dado uma história diferente para aquela cidade. Olha que coisa interessante. E ninguém lembrou dele. Ninguém se lembrou dele. Desse versículo a gente podia ficar falando hoje a noite inteira, né? De tanto ensinamento que tem. Mas o Senhor falou no meu coração, e isso bateu muito forte. Não despreze o humilde. Não despreze a humildade. Seja quem for, não desconsidere. Quantas vezes que Deus, irmãos, Ele está falando com a gente, Ele está dizendo, olha, está aí do teu lado, a bênção está aí. Só que por ser tão simples, por ser tão humilde, a gente faz indiferença, a gente fala, Deus não vai agir desse jeito, não. E Deus está dizendo, está aí, o resultado está aí, ó, o que você tanto precisa. Mas a gente faz pouco caso, desinteresse. Não despreze aquilo que muitas vezes você não entende. Não despreze. Isso é importante. Aquele teólogo batista que eu citei, o John Gill, olha que interessante, nesse verso aqui, 15, ele tem um comentário bíblico muito interessante, o John Gill, ele fala o seguinte, o John Gill ele espiritualiza essa mensagem de Eclesiastes, narrando para a gente o seguinte, sabe quem que era essa figura desse homem sábio, mas pobre, humilde? A figura de Cristo. Olha que interessante, aonde os teólogos vão, né? Eles vão lá à frente. Veja bem, meus irmãos, Cristo era simples, ele era humilde, ele tinha toda a sabedoria, mas as pessoas fizeram o quê? Pouco caso dele, e continuam fazendo até hoje. Você chama para festa, você chama para o churrasco, você chama para qualquer coisa, você tem sempre alguém para ir. Chama para ir à igreja. Quer dizer, a igreja não, né? Porque nós somos a igreja. Mas chama para ir ao culto, melhor dizendo. Isso aqui não é igreja, isso é apenas o templo. Chama para vir numa reunião. Chama para orar. Rezar, seja lá o que você gosta de falar, para mim não interessa. Chama alguém para fazer algo espiritual. O que a pessoa sempre tem uma desculpa.
pessoa sempre tem, não, mas então, ó, vai dar certo uma hora. Não é assim que a gente ouve? Deus está batendo na porta dela, o milagre está, Deus está derramando, mas sabe por quê? Porque como fizeram com Cristo, continuam ignorando até hoje. Quantas vezes a solução está à beira da nossa porta, mas nós desprezamos por ser algo simples, por ser algo modesto, por ser algo despretensioso. Lembra que eu gosto muito dessa palavra? O pastor Júlio é o pastor despretensioso, eu gosto muito disso. O que é despretensioso? É aquilo que acontece ao acaso. Olha lá, ao acaso. Que ninguém dava valor, que ninguém estava nem aí. Por isso, queridos, não despreze. Por mais que a solução que Deus está falando para você parece tão, tão humilde, você fala, Deus, como pode? Pode. O que Paulo nos ensina? Que Deus pega as loucuras dessa terra e faz virar sabedoria. E Ele torna a sabedoria dessa terra em loucura para os homens. Sabe, é o que eu sempre falo. Eu tenho uma frase no meu coração que eu sempre digo: a matemática de Deus não é a matemática dos seres humanos. A ciência exata de Deus não é a nossa. Porque quando Deus quer, 2 mais 2 são 50, são 1000, não são 2. E quando Deus quer, 1000 não representa nenhum. Olha, está entendendo? Deus é a maneira dele agir, irmãos. Eu não sei, eu não entendo. O pastor, você tem que entender, ele não tem respostas para tudo. Lembra, a nossa cognição é limitada. Tem muita coisa que é fé, mistérios da fé. E por último, para encerrar, estamos terminando. O caminho mais longo. Irmãos, o Isaac quando perguntou, pai, por que o senhor vai aqui no caminho mais longo, pai? É mais difícil esse, vira para cá, vira para lá. Aí eu falei, Isaac, nem sempre o caminho mais curto é o melhor caminho. Nem sempre o caminho mais curto nos leva aonde queremos chegar. E nem sempre o caminho, presta atenção, e nem sempre o caminho mais curto nos leva para onde precisamos chegar. Aonde queremos chegar e aonde precisamos chegar. Muitas vezes o que você tem feito parece que passa despercebido pelas pessoas. Às vezes você fala assim, nossa, o que eu faço é tão... É irreconhecido, as pessoas nem veem. Principalmente a dona de casa, né? Eu vejo pela minha esposa. É difícil. A esposa, ela pode limpar, ela pode fazer, ela pode deixar as toalhas cheirosas, você pode encontrar a casa. Mas é difícil o marido chegar e falar, oh, bem, obrigado por você ter limpado hoje a casa. Ou se é o marido que faz em casa, não sei como que está a tua situação lá, meu querido, amém, glória a Deus. Mas não é difícil a pessoa reconhecer? É difícil. As pequenas coisas, né? Vai chegar aqui um político na igreja para você ver. Tem até cadeira no altar, não tem? Vocês lembram quando eu cheguei aqui como pastor, o que tinha aqui no altar? Tinha as cadeiras para receber os políticos, não tinha? Está entendendo? Por que para uma coisa tem destaque e para outra não? Por que uma coisa é importante e o outro não? Meus queridos, nós precisamos entender que aquilo que é modesto, simples, singelo, que muitas vezes passa desapercebido, não tem problema não. No tempo certo de Deus, aleluia. No tempo e no acaso de Deus, pode acontecer na tua vida, meu irmão e minha irmã, aleluia. Creia nisso. O caminho que aparenta ser mais fácil, pode não ser aquele que vai realmente te levar para onde você precisa ir. Se hoje você aí da internet, meu querido e minha querida, do WhatsApp que está me ouvindo, se hoje talvez você está caminhando ainda que por veredas tão distantes, e pensa que poderia traçar, será que eu não posso mudar a caminhos mais curtos? Pensa bem antes de fazer isso. Pensa no tempo e no acaso. Pensa nisso, tempo e no acaso. Pode até estar do teu lado, e você não está vendo, não se apavora, irmãos.
Muitas vezes a gente se apavora para chegar, para correr tanto. A gente corre tanto, a gente vive desenfreadamente. Falava isso agora há pouco na reunião com os obreiros. Vivemos uma vida desenfreada, com tanta correria. E Deus está dizendo para nós apenas: tenha calma. Tenha paciência. Ele está dizendo para nós, igreja: eu continuo sendo o mesmo Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. Eu sou o mesmo Deus. Ele não mudou, igreja. Deus não mudou. Porque o caminho mais longo pode sim te levar ao destino certo com segurança. Pode te levar ao destino certo com segurança. Para encerrar, tem duas leituras lá no capítulo 9. Vamos lá, no verso 17. Eclesiastes 9, o verso 17. Eu vou ler agora só na NTLH. É melhor ouvir as palavras calmas de uma pessoa sábia do que os gritos de um líder numa reunião de tolos. Tem hora que não é verdade? Parece que uma pessoa conversando com você, te entendendo, te ouvindo, é melhor do que alguém ali, sabe? Será que tem necessidade? Sabe, é surpreendente. Não precisa pagar não, irmão. Tem mais um texto. Vamos ver, continuando 18. O 9 e 18. A sabedoria vale mais do que armas de guerra. Agora preste atenção. Mas uma decisão errada pode estragar os melhores planos. Amém, irmã? Decisão errada, irmãos. Geralmente, eu fiquei tentando elencar aqui. Geralmente, decisões erradas, como que a gente toma? Primeiro, fiquei pensando, quando a gente está com muita pressa. Não tome decisões quando você estiver com pressa. Principalmente quando é decisão importante, tá entendendo? É aquela decisão checkmate mesmo. É aquela decisão que vai mudar o jogo, virar a chave da tua vida. Não faz com pressa. Segunda coisa que eu fiquei pensando, que eu não posso tomar decisão. Eu duro que a gente faz tudo isso, né, igreja? A gente toma decisão com pressa. Segunda coisa, não tome decisão com raiva. E outra coisa que, último, estou encerrando já. Está gostoso, mas eu preciso encerrar. Decisões erradas, a gente não pode tomar uma decisão quando a gente tem medo. Deus falou muito ao meu coração. Quando você tem medo, sabe o que você faz? Você toma a decisão errada. Principalmente, o irmãozinho que trabalha aí no mercado financeiro, é ou não é? Se o cara tem medo, já era, balbal, vai perder dinheiro. E assim na vida da gente, irmãos. Se você está com medo de alguma coisa, para um pouquinho, não toma decisão. Ora em Deus primeiro. Pede força, peça forças a Ele. Peça coragem. Ele, nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, irmão. Nós não estamos falando com Deus. Não, estamos falando com o Senhor dos Exércitos. Aquele, nós não pode esquecer, aquele que abriu o Mar Vermelho, aquele que fez o faraó chorar no Egito, meus irmãos. É Ele mesmo. É esse o teu Deus. Então, não tome decisões com pressa, com raiva e com medo. Deve ter mais coisa aí, mas essas três eu fiquei... Na sexta-feira à tarde, você pode ter certeza que a minha internet me deixou eu pensar nessas três. Decisões precipitadas, erradas, estragam os nossos sonhos. Prejudicam. Por melhores que sejam os teus sonhos, quando você toma uma decisão errada, você estraga tudo. Você põe tudo por perder, por água abaixo. Por isso, queridos, para encerrar, 3 coisas para você sair daqui hoje. Na internet aí, meus irmãos, dorme não, minha benção. 3 coisas para você sair daqui e gravar no coração. O tempo e o acaso. Lembre disso. A experiência e aquilo que a gente não tem controle, aquilo que está fora, aquilo que acontece imprevisivelmente. Segunda coisa, não desperdiçar, não desprezar, não fazer pouco caso, nem do humilde e nem da humildade. Fala para quem está do lado aí, continue sendo humilde. E por último, o caminho mais longo.
Eu quero agradecer você que recebeu aí no teu WhatsApp essa mensagem. Já deixo aqui um convite para vir nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista. Estamos esquina com a rua Pedro Amaral, pertinho da Santa Casa, 1,5 quarteirão da Santa Casa em Rio Preto. Você é o meu convidado e minha convidada especial.